Ei, líder, uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando nós lideramos um time é que nós precisamos ter duas vertentes de pensamento simultâneas. Ao mesmo tempo em que nós precisamos ser otimistas com o nosso time, com os desafios, nós precisamos passar segurança, passar energia, passar firmeza. O líder atua de fato como um porto seguro para a sua equipe. Por isso, nesse sentido, a gente precisa ser otimista, porque se o líder é pessimista, por exemplo, já com as metas logo no início do ano, que dirá a sua equipe, né, seus liderados. Então, nós precisamos ter um otimismo. Eu vivi diversos desafios de liderança, diversos momentos críticos em que o meu otimismo, a minha segurança, o meu norte foi fundamental para ser um porto seguro, para servir como um porto seguro para os liderados e mantê-los calmos de que a gente tinha um caminho, a gente tinha uma direção, a gente tinha um norte. Então a gente precisa ter esse otimismo de fato. Um líder pessimista, ele joga a energia do time todo para baixo. Então é muito ruim. Bom, ao mesmo tempo, nós também precisamos, como líderes, ser negativo. Então a gente precisa ter também um outro olhar para as coisas. Ao mesmo tempo em que eu sou otimista com o nosso futuro, com o nosso time, eu preciso ter um mapeamento de risco dos processos, das oportunidades, das ameaças. Então, olhando para a matriz SWOT, por exemplo, eu preciso conseguir enxergar as ameaças e as fraquezas, por exemplo, do time, da equipe, da empresa. E é importante que eu faça esse mapeamento de riscos para que eu não seja pego de surpresa. Então, pode ser um risco trabalhista, pode ser um risco comercial, pode ser um risco operacional. Se eu não paro para pensar nisso, eu não paro para pensar as contingências e não paro para pensar como que eu vou mitigar esse risco. Então, por exemplo, se existe um risco de queda brutal de faturamento porque eu estou muito concentrado em um único cliente, eu preciso já mapear esse risco e já ir começar a pensar num plano de ação, numa meta para poder reduzir esse risco. Se eu estou com risco trabalhista por causa de determinada situação, eu preciso já começar a mapear e a agir em direção à resolução desse risco. Então o líder ele precisa ter esse olhar, esse feeling, é um sentimento, é um sentido de sentir que determinadas situações estão um pouco estranhas ou estão colocando em risco as metas, o time, a empresa, enfim, o que for. Então é muito importante a gente ter isso. Por quê? Porque se o líder for só negativo, só pessimista, ele vai jogar a moral e a motivação do seu time para baixo. Ao mesmo tempo, se ele for só otimista, ele vai ser sempre pego de surpresa pelas adversidades que aparecem normalmente, né, no dia a dia, nos negócios, na empresa, na liderança. A gente precisa, a cada dia ou a cada semana, a gente tem desafios novos. Se a gente não tiver mapeado minimamente os riscos, a gente não tiver aguçado esse feeling de percepção de potenciais riscos, potenciais problemas, eu não vou ter preparado o meu time para viver aquilo. Então, uma das formas de riscos operacionais, por exemplo, eu já defini playbooks, então protocolos de ação para quando acontecer determinado problema. Então, teve um cancelamento de voo, por exemplo, ou pior cenário ainda, teve um extravio de carga, eu já preciso ter definido um playbook de ação, de medidas para serem tomadas naquela situação. E para que eu faça isso, eu preciso ter esse olhar de enxergar o processo, enxergar o potencial desvio desse processo que pode acontecer. Então é isso. Minha dica para o líder é: tenha muito otimismo, muita energia, olhando para o seu time, olhando para o potencial, fazendo com que as pessoas acreditem no próprio potencial, empoderando as pessoas, mas tenha também com você um trabalho nesse feeling, no aguçado, para conseguir enxergar os riscos e tentar se antecipar a eles sempre que possível. É isso, pessoal. Até a próxima dica. Se inscreva no canal, siga nossa página. Até mais.